ressurreição. Então, no domingo também estaremos aqui celebrando a Páscoa, a ceia do Senhor. No domingo, 18 horas, estaremos aqui ceando para a glória de Deus. Se você pode e quer, esses são os meios que você pode contribuir para esta obra. Chave Pix, QR Code, ajude a este ministério, esse trabalho, ir mais longe para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus, irmão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 12, do versículo 21 até o 27. Esta é a terceira mensagem da série Posso Crer no Amanhã. Fizemos essa série porque a cantata tem esse nome. A cantata, ela tem por nome Posso Crer no Amanhã, irmãos. E a gente já falou aqui o porquê a gente pode crer no amanhã. A gente já falou aqui que nós podemos crer no amanhã não apenas como uma melhora deste mundo, até porque esse mundo, a palavra diz que vai piorar. Vai crescer as guerras, vai crescer a falta de amor, o orgulho, tudo caminha para piora em todas as áreas. Porém, o cristão tem uma esperança. Qual é a esperança do cristão, irmão? O retorno e a volta de Jesus. Tem crente aguardando a volta de Jesus ainda, irmãos? Amém? É o que eu mais quero. É o que nós mais deveríamos desejar. É a volta de Jesus. E nessa terceira mensagem, eu quero falar de algumas atitudes. Quais as atitudes perante o sacrifício de Jesus, irmão? Quais as atitudes que nós temos que tomar perante ao que Jesus fez, irmão? Eu posso crer no amanhã, eu posso crer que Ele voltará e restaurará todas as coisas. Mas e a minha postura? Será que dizer que é cristão basta? Eu converso bastante com o Alex, e a gente conversa bastante isso, né? Tem gente que se diz cristão, mas as atitudes não condiz. Da boca para fora se diz, eu acredito em Jesus. Mas os seus atos, a sua postura, a sua fala, elas não autenticam o que a boca está dizendo. Por isso, há algumas atitudes daqueles que dizem que pode crer no amanhã. Perante o sacrifício de Jesus, qual é a minha e a sua atitude? Êxodo 12, 21 ao 27, diz assim a palavra de Deus. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Peguem um feixe de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará por aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções, como estatuto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem, o que esta cerimônia significa para vocês? Respondam-lhe, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor,
que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e salvou as nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Amém, meus irmãos? O anjo da morte passou pela casa dos egípcios, dos israelitas, e não matou eles. Esta é a Páscoa, a primeira Páscoa. É interessante, talvez você não saiba, mas a palavra Páscoa, no hebraico, ela significa passar por cima, fazendo menção a esse texto. Fazendo menção que quando o anjo da morte veio e viu sangue nos umbrais da porta, não entrou para matar o primogênito, mas passou, Páscoa, passou por cima, e a morte não entrou. Sabe o que aconteceu com a mim, com a sua vida, irmão? Quando aceitamos a Jesus, o sangue dele nos purificou, não de alguns, mas de todo o pecado. E agora um dia, a segunda morte vai tentar nos pegar e vai passar por cima, vai Páscoa por cima, vai passar, porque nós estamos cobertos pelo sangue, irmão. Nós não passaremos pelo dano da segunda morte. Vocês se lembram? Na aula de discipulado a gente aprende que existe 3 tipos de morte. Lembra disso? Primeira morte, morte física, aonde esse corpo tomba aqui na terra. E esse corpo tombando, ele acabou, é a morte física, não há mais vida, o espírito volta a Deus que o deu. Mas existe a segunda morte, que é a morte espiritual. Essa morte, nós já viemos ao mundo mortos, nós já viemos ao mundo longe de Deus. A segunda morte é a separação entre o ser humano e Deus. E quem é que religa? Quem é que religião? O único que significa religião é Jesus. Ele religa a Deus. A única religião que existe é a cristã, irmão, porque ele é o único que religa a Deus. Segunda morte, então, todo homem vem ao mundo morto, precisa de Jesus para reviver. E qual é a terceira morte? Quem lembra? Qual que é a terceira morte? Diga assim, morte eterna. E quem passará por esta morte? Aqueles que não receberem Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Quem não receber, passará. A Bíblia chama de segunda morte isso. É o que os israelitas foram poupados. E nós seremos poupados. O dia que Jesus voltar para buscar a igreja e condenar o mundo, essa condenação é a morte eterna, mas os cristãos serão poupados. Páscoa novamente, o anjo da morte vai passar novamente e não vai nos atingir. Nós teremos vida e vida em abundância eternamente. A Bíblia diz que Jesus veio para que a gente tenha vida, irmãos. Mas não é qualquer vida, é vida em abundância, é vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas quais as 3 atitudes, irmãos? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. A primeira atitude, irmão, que alguém que recebe o sacrifício de Jesus tem que tomar, é escolher pelo Cordeiro. Vamos ver aí o versículo de número 21, Luiz. Olha só o que o versículo 21 diz. Então Moisés convocou as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Irmãos,
algo importante aqui. Em Adão, toda a humanidade herdou o pecado, não foi isso? Automaticamente. Toda a humanidade já nasce pecador, já nasce morto. Por que em Jesus toda a humanidade já não herda a salvação? Não seria mais fácil? Se em Adão foi automático, por que em Cristo não é automático também a salvação? Sabe por quê, irmão? Porque nós estávamos longe de Deus. O pecado fez uma lacuna. A desobediência de Adão criou um abismo entre nós e Deus. Nós não estávamos perto. Agora, quando Jesus vem na cruz, ele se torna esse elo entre os homens e Deus. Dá para entender aqui, irmão? Por isso, a humanidade tem que reconhecer que Jesus foi na cruz para salvar. Aí, reconhecendo, Jesus faz o acesso entre Deus e os homens e nos leva novamente a Deus. Por isso, como os israelitas, o ser humano tem que escolher pelo Cordeiro. A pergunta é: você escolheu já pelo Cordeiro, irmão? Talvez você diga: meus pais é crente, minha família é crente, mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você já escolheu pelo Cordeiro. A pergunta é: se você entendeu que precisa escolher por Jesus, viver para Ele, para que você possa crer no amanhã, irmão. Só pode crer no amanhã, só pode celebrar a Páscoa, só pode ter livramento da morte quem celebra a Páscoa do Cordeiro hoje. Só pode crer, irmão. Hoje existe, o Glauco me mandou essa semana, irmão, na cidade dele estava um burburinho lá. Saiu notícia que a prefeitura ia emitir um comunicado. Nesse comunicado olha, comemorem a Páscoa, mas não poderão falar de Jesus. E o Glauco me mandou, falou: pastor, olha que absurdo. Como eu vou falar da Páscoa sem falar daquele que ressuscitou ao terceiro dia, irmão? Não dá. A Páscoa é por Ele, para Ele, não é sobre chocolate, não é sobre coelhinho, irmão, é sobre Jesus, é sobre o Cordeiro. Só pode crer no amanhã quem escolheu o Cordeiro hoje. Você já escolheu o Cordeiro para a sua vida? Você veio aqui hoje, irmão, você veio celebrar porque você escolheu o Cordeiro para a tua vida, irmão. E é interessante, a ordem de Deus, irmão, é para que eles fossem lá e pegassem o melhor cordeiro. A gente aprende aqui sobre culto a Deus, irmão. A gente aprende que culto a Deus não é arrastado, não é de qualquer jeito, não é por obrigação. Eu tenho que ir lá, senão ninguém fica na porta, senão ninguém fica no som, senão ninguém prega. Não, irmão. Eu vou vir aqui porque o Cordeiro é perfeito e eu tenho que falar dele. Eu escolhi o Cordeiro, então pode ter 10, pode ter 1000. Eu escolhi o Cordeiro. Eu escolhi, irmão. A pergunta é: você escolheu o Cordeiro para a tua vida? Você escolheu o Cordeiro como os egípcios, como os israelitas tiveram que escolher? Só pode crer no amanhã quem primeiro escolhe o Cordeiro. E isso aqui, irmão, em algumas áreas da nossa vida, cabe uma pergunta. A pergunta é: nós escolhemos o Cordeiro no dia que aceitamos Ele. Ele mudou a nossa vida, jogou nossos pecados no mar do esquecimento, mas a gente pensa que para por aí, irmão. Deixa eu te falar, irmão, a escolha do Cordeiro é constante. A escolha do Cordeiro é dia após dia. O diabo vem com as propostas. Tem aqui um negocinho para você. O que você quer? Continua com o Cordeiro ou você quer esse negocinho? É assim ou não é? Tem uma proposta para você, melhor aqui, ó. O que você quer?
A gente pensa que é um ato apenas lá do começo da conversão. E sabe o que a gente faz? A gente julga Judas. Quem nunca, irmão, meteu o pau em Judas? Trocou Jesus por 30 moedas de prata. Ah, é? E se Deus começar a falar de nós? E se Deus começar a mostrar quando a gente trocou ele por outras coisas, que talvez nem chegue no valor de 30 moedas de prata? Vamos combinar. A gente julga Judas, mas a gente tem escolhido o cordeiro constantemente, de segunda a segunda, de mês a mês, ou a gente só escolhe o cordeiro na ceia, ou a gente só escolhe o cordeiro na Páscoa. Só pode crer no amanhã quem escolhe o cordeiro constantemente. É o dinheiro? Não, é o cordeiro. É os prazeres do mundo? Não, é o cordeiro. É o descanso? Não, é o cordeiro. Eu não tenho a minha vida como preciosa, disse Paulo. Eu não tenho a minha vida como preciosa. Eu tenho você. Eu escolho você, cordeiro. Você escolhe o cordeiro na tua vida, irmão? Tem sido assim? Você tem escolhido o cordeiro na tua vida constantemente, irmão? Dia após dia? Esse é um ato contínuo. Dá para você gravar isso no seu coração? Eles só puderam crer no amanhã, irmão, porque eles saíram lá no quintal e escolheram o melhor cordeiro que eles tinham. Não podia ser o cego, não podia ser o que tinha a pata quebrada, não podia ser o que tinha mancha. E às vezes a gente vai empurrando para Deus, né, irmão? O que sobra? O que sobra do meu tempo é dele. O que sobra da minha saúde é dele. O que sobra de tudo na minha área é seu, Senhor. Agora, olhe Deus, irmão. Olhe Deus. Se coloque no lugar de Deus agora no céu, tendo que salvar a humanidade. Ele poderia ter olhado no céu e ter escolhido qualquer anjo. Você já parou para pensar nisso? Miguel, vem aqui, tem uma tarefa para você. Você vai à terra, vai morrer pela humanidade lá. Foi isso que ele fez? Vem aqui, qualquer anjo. Miguel, Rafael, Gabriel. Tem Rafael na Bíblia não, só Gabriel. Qualquer um. Ele olha no céu, vê no trono o Filho perfeito, brilhando como a luz do sol, e diz: meu filho, é você. Meu filho, eu escolho você para ir morrer por aquele povo lá, porque um dia vão estar celebrando a ceia, lá na rua Naxiná, depois quase 19 horas, e eles vão estar lembrando que eu escolhi o melhor, e eles decidirão também naquele dia, que a vida deles será pautada em escolher o melhor para Deus. Você escolhe o melhor todo dia, irmão? Não é só apenas no dia da conversão, irmão. Tem crente que acha que é só aquele dia, já basta, levantei minha mão, eis-me aqui, Senhor. Passa os dias, passa os meses, irmão, e muitas vezes a gente volta, e muitas vezes a gente cai. Não, irmão, a Bíblia diz que nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Você tem escolhido Deus, irmão? É a primeira característica que alguém que aceitou o sacrifício de Jesus. Esses homens, esses israelitas só puderam crer no amanhã, que não haveria morte na casa deles, porque eles escolheram o melhor cordeiro. E se eles não tivessem feito isso, irmão? Observe aqui, ó, algo que eu lendo essa passagem, algo me chamou a atenção aqui. E as outras 9 pragas? Os israelitas sofreram ou não? A Bíblia não fala nada, irmão, então provavelmente sim. As rãs, o rio de sangue, as moscas, sabe? As outras 9, os israelitas sofreu também. Sabe o que isso representa? Nesse mundo. Tem gente que fala assim, mas como crente pode sofrer isso, irmão?
Irmão, pega essa palavra no seu coração. A única coisa que Deus prometeu nos livrar é da morte eterna, irmão. Mas as pragas vai vir, as rãs vão vir, o rio de sangue vai vir, irmão. Como eles vieram. Mas na última, a diferença de quem serve e quem não serve a Deus ficou evidente. Um dia, Jesus vai aparecer no céu. Os crentes verdadeiros que escolheram o Cordeiro vão ser levados com Ele. O mundo vai estar aqui. E sabe o que vai acontecer? O que aconteceu aqui? A morte virá sobre os ímpios. Você tem escolhido o Cordeiro todo dia, irmão? Pare agora 2 minutinhos. Pare agora. Sabe por que você pode crer no amanhã? Ou talvez não pode? Se você não tem escolhido pelo Cordeiro. Meus irmãos, é uma decisão pessoal, irmão. Eu me lembro que quando eu nasci, meus pais já serviam a Deus. Meus pais já estavam na igreja. Mas eu me lembro que por volta dos 12 anos, eu comecei a entender o que era o Evangelho. E eu me lembro que muitas vezes, em casa mesmo, não estavam tão firmes e fortes na igreja. Mas eu me lembro do meu coração firme e forte no Senhor, irmão. Porque eu entendi que era uma decisão pessoal. Com 12 anos eu escolho me batizar, irmão. Com 12 anos eu escolho viver para o Senhor. E foi fácil? Foi um caminho tranquilo? Não, não foi, irmão. Eu me lembro que em situações eu tive que decidir. E muitas vezes zombado, e muitas vezes não entendido, e muitas vezes até ofendido. Mas no meu coração, no meu eu, tinha algo que dizia assim: eu estou escolhendo o Cordeiro, eu estou escolhendo viver para Ele, eu estou escolhendo Ele, e só assim eu posso crer no amanhã, irmão. Só quem decide escolher o Cordeiro pode crer no amanhã, ninguém mais. Você tem escolhido o Cordeiro, irmão? Segunda característica, irmão, daqueles, as atitudes perante o sacrifício de Jesus. Segunda atitude, obedecer. Vamos ler o versículo 24, Luiz, do capítulo 12. Olha só, olha o que a palavra diz: obedeçam a essas instruções, como estatuto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Meus irmãos, tem gente que quer seguir a Deus do jeito dele. Tem gente que diz assim: Deus me conhece, Deus conhece o meu coração, Deus conhece a minha vida. Mas deixa eu te dizer, irmão, o padrão é dele, o jeito é dele. Não dá para seguir a Deus da maneira que a gente quer. Não dá para seguir a Deus do jeito que eu escolho. Existe um padrão estabelecido. Existe um jeito que Deus estabeleceu. A pergunta é: eu tenho obedecido, irmão? Eu pergunto para os irmãos, obrigado, Luiz. Se os israelitas chegassem aqui e dissessem: olha, Moisés falou aí, mas eu não vou dar meu cordeiro não. Eu vou entregar aqui, tem um bezerrinho aqui, vou entregar esse bezerrinho mesmo. E Deus não é animal de todo jeito? Tem gente que fala isso. Não é sangue de todo jeito? E se isso tivesse acontecido, irmãos? Será que teria sido salvo essa pessoa? Pergunto para você, pensa aí. Responde. Se ao invés do cordeiro, que a ordem foi, escolha o cordeiro. Não, eu vou entregar essa pombinha que está aqui. Estava no meu quintal aqui mesmo. O sangue dela é sangue do mesmo jeito, não é? Tem gente que fala isso. Não é a mesma coisa? Não, irmão.
A ordem foi cordeiro. Sobre obedecer, a palavra de Deus diz, vamos ler Mateus capítulo 7, versículo 24, Luiz. Vamos ver o que a palavra diz sobre obediência. Olha só o que diz a palavra. Portanto, Jesus falando, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quem não ouve e não pratica, irmão, é insensato, que construiu sobre a areia. E o que vai acontecer? Pode estar bonito, pode ter gasto $1 milhão, de dólares, mas se está sobre a areia, vai cair. Uma hora ou outra, irmão, vai cair, não importa se está bonito. Eu lembro uns anos atrás, lá no Rio de Janeiro, um ex-deputado criou uma construtora e foi fazer prédio. E nessa construção, ele usou areia da praia. Sérgio Naia, isso mesmo, ainda estou mal de memória, viu? Ele usou areia da praia para construir. O que aconteceu? Colocou em xeque toda a construção. Teve que ser implodido todos os prédios, irmão. Sabe por quê? Porque não serve a areia da praia. Porque a lei da construção civil diz, tem que ser areia pura. Assim é, irmãos, aqueles que obedecem a Deus. A pergunta aqui é, você tem obedecido ao Senhor? O que o versículo 24 diz aí, Luiz, do capítulo 12? Obedeçam, de Êxodo 12, 24. Obedeçam a essas instruções. Você tem obedecido a Deus, irmão? Ainda sobre obediência, João, capítulo 14, versículo 15, Luiz. Vamos ver o que a palavra diz. Se vocês me amam. A primeira pergunta aqui. Tem alguém que ama a Deus aqui, a Jesus? Eu amo. Mas olha o que Jesus disse. Se vocês me amam, obedecerão. Não dá para dizer que ama Jesus, colocar um crucifixo na correntinha, tatuar Jesus Cristo no braço, o que for, irmão, a crucificação, o que for, você pode colocar nas costas inteira, algo fazendo menção a Jesus. Se você não obedecer, Jesus está dizendo que você não o ama. Se vocês me amam, obedecerão. E qual é a obediência? Escolham o cordeiro continuamente, continuamente, continuamente. Esses são os que podem crer no amanhã. E a terceira característica, irmão, nós vamos ver aqui no versículo de número 22, Luiz. A terceira e última característica daqueles que entendem o sacrifício de Jesus, daqueles que querem poder crer no amanhã. A terceira característica é a permanência na casa durante o período que o anjo da morte passará. De Êxodo, Luiz. Êxodo capítulo 12, versículo 22. Peguem um fecho de isopo e o molhem no sangue que estiver na bacia. Passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Observa o finalzinho aqui agora, irmão. Nenhum de vocês poderá sair da casa
até o amanhecer. O que era esse isopo, irmão? É uma planta que até hoje tem no Oriente Médio, que eles juntavam vários ramos dessa planta e fazia como se fosse um pincel, uma brocha que a gente conhece hoje. Faziam isso antigamente para fazer vassoura, lembra disso? Juntavam e faziam vassoura. Isso é como se fosse um pincel. Essa planta. Deveriam pegar o sangue do cordeiro escolhido e passar nas laterais e em cima da porta, do umbral da porta. O anjo da morte passaria, mas existia uma ordem, irmão. Qual que era a ordem? Permaneçam dentro da casa. Sabe o que isso significa para nós, irmão? Permanecer na presença de Deus até o seu retorno, irmão. Tem gente que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já aceitei Jesus, eu sou batizado. Irmãos, algo me chamou a atenção. Eu até ia fazer um vídeo disso, mas não consegui ainda, mas eu creio que Deus vai preparar. Esta semana eu vi uma matéria, irmão. Um jovem foi lá, tinha batismo na igreja. Ele se candidatou ao batismo, desceu as águas. Acabou o culto de batismo, ele chegou em casa, irmão. No mesmo dia, chegou em casa, ele morava com a mãe. Se desentendeu com a mãe, sabe o que ele fez? Matou a mãe. No mesmo dia. Será que esse rapaz nasceu de novo, irmão? Ou ele só foi lá tomar um banho? Ou ele só foi lá participar de um evento? Por isso, irmão, o batismo não salva ninguém. Por isso, a salvação foi, é e será. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos. Não alcançamos a perfeição ainda, por isso precisamos do sangue do Cordeiro sobre a nossa cabeça todo dia, e nós precisamos ficar na casa, debaixo da proteção de Jesus até o último dia. Sabe o que é ficar dentro da casa no contexto cristão? É ficar debaixo das asas de Jesus, irmão, todo dia, pedindo graça, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, dizendo: Senhor, a tentação bateu na minha porta, me ajuda, que o teu sangue me proteja, que o teu sangue me guarde, Senhor, eu não estou conseguindo obedecer, me ajuda. João capítulo 15, versículos 7 e 8, Luiz, vamos ver isso? João, capítulo de número 15, versos 7 e 8. Olha só o que Jesus disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Mas qual é a condição? Permanecer. O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Mas olha só como o 7 começa, irmãos. Se vocês permanecerem. O que é essa palavra, irmão? O que essa palavra significa para você? Sabe o que essa palavra significa? Permanecer? Não é só lembrar de Jesus na Páscoa e no Natal. Tem gente que só lembra de Jesus e tem que agradecer que se tornou uma festa que é rentável, irmão. Porque se não tivesse os interesses comerciais, muitos nem lembrariam nem do Natal nem da Páscoa. Só lembra porque tem que vender, o comércio tem que vender roupa, tem que vender chocolate. Aí a gente nos ajuda a lembrar, irmão. Por isso, o crente não celebra a Páscoa nessa data. O crente celebra a Páscoa na ceia.
A ceia é a nossa Páscoa. Todo fim de mês nós estamos aqui dizendo: Cristo ressuscitou, o seu sangue nos salvou, o seu sangue nos livrou da morte eterna. Por isso, permanece, irmão. Vamos ver, mas será que é só isso que a Bíblia diz? Mateus 24:13, Luiz. Olha só, sobre permanecer, sobre estar em Cristo. Olha só o detalhe para ser salvo, ó. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma responsabilidade para nós ou não, irmão? Há um caminho, é só levantar a mão um dia e falar: agora eu sou cristão, e ficar na mesma vida? Não escolher pelo Cordeiro todo dia? Não ser exemplo? Não, irmão. A Bíblia está falando de perseverança. A Bíblia está falando de escolher o Cordeiro todo dia. A Bíblia está falando de obediência. Isto é para quem pode crer no amanhã. Quem não quer crer, irmão, não precisa fazer nada disso. Agora, quem quer... E para encerrar, irmão, o que a Bíblia fala sobre estar debaixo da graça de Deus, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, olha só: portanto, se alguém está, lugar, condição, não se mexer, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas, irmão. A pergunta nessa noite é: você está em Cristo? Observe que é um lugar, irmão. Estar em Cristo é um lugar. Estar em Cristo é uma condição geográfica, irmão. É não sair de lá. É dizer: eu não vou para a esquerda e nem para a direita, eu vou ficar em Cristo. Aonde a gente vê isso mais, irmão? Lembra o dia que Jesus estava pregando e o sermão dele era parecido com esse meu assim, que dava sono, que a gente não via a hora de ir embora, sabe? Era duro. Aí a Bíblia diz que alguns dos discípulos começaram a sair. Ficaram só os 12. Aí Jesus olhou para os 12 e disseram assim: e vocês não querem ir embora não? Também? Jesus não falou não: fica por favor, fica aqui, vamos ouvir mais. Jesus olha para eles e diz: vocês não querem ir embora também não? Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para Jesus e diz algo, irmão, que é sobre isso aqui, ó. Pedro diz assim, ó: Jesus, para quem? Ele não diz para onde, ele diz para quem, para que outra pessoa nós vamos, se só tu tem palavras de vida eterna, irmão. É entender que estar em Cristo é melhor do que qualquer outro lugar, irmão. Tem gente que diz assim: eu vou mudar de país, aí eu vou prosperar. Eu vou mudar de emprego, aí eu vou prosperar. Vai fazendo vários planos, mas sabe qual é o melhor lugar para prosperar, irmão? Sabe qual é? No centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Tem gente que tem o mesmo salário que a gente, irmão, e padece, passa necessidade, tem uma vida miserável, porque não é sobre o salário, é sobre a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Você tem o Senhor, irmão? Sabe qual é o convite aqui? Não saiam da casa que é Cristo. Você viu a condição deles? Primeiro, escolheram o Cordeiro. Saia gravado isso no seu coração, irmão. Escolha Jesus, irmão. Seja qual for a proposta. Seja qual for a proposta, irmão. Escolha por Jesus. Faça diferente de Judas, irmão.
Cristo, Cristo, Cristo. Cristo vale mais do que qualquer pessoa, Cristo vale mais do que qualquer condição financeira, Cristo vale mais do que qualquer prazer desse mundo. Cristo, Cristo, Cristo. Escolha o Cordeiro perfeito, irmão. Se vai atrapalhar sua comunhão com Deus, se vai atrapalhar o seu culto ao Senhor, escolha o Cordeiro sempre. Você nunca vai sair perdendo. Deixa eu dizer, irmão, deixa eu dizer alguma coisa, grava no seu coração, grava aí no seu coração, o céu vai pagar qualquer prejuízo que você acha que teve nessa terra, irmão, o céu vai pagar. O estar ao lado de Cristo vai pagar, irmão, com juros, correção monetária, muito, 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 muito mais. Você vai chegar lá e vai falar, valeu a pena eu escolher pelo Cordeiro, valeu a pena eu escolher pelo meu Senhor, eu abri mão dos prazeres do mundo, eu abri mão do lazer, eu abri mão das minhas vontades, valeu a pena eu estar aqui hoje, irmão, valeu a pena eu estar aqui nesse domingo, irmão, porque como Samuel questionou a Deus, olha Deus, esse povo aqui está querendo um rei, esse povo está deixando o Senhor de lado, esse povo está escolhendo outro rei humano. Deus vira e fala o que para Samuel? Samuel, ele não está rejeitando você não, Samuel, eles estão me rejeitando, mas como Maria, irmão, nós deixamos coisas legítimas, deixamos coisas legítimas como Marta estava fazendo coisa legítima, estava cuidando da casa, estava preparando a comida, era legítimo ou não era? Era, mas Jesus disse, ela trocou o legítimo, o bom, pelo melhor, receba isso no seu coração, troque o bom pelo melhor, troca o bom pelo eterno, troque o bom, irmão, se você não consegue permanecer fiel ao Senhor, escolher o Senhor aqui na terra, nós vamos fazer o que no céu, irmão? Você vai querer fazer o que no céu? Se lá a única, melhor e perfeita opção é Ele, irmão. Se aqui a gente não está conseguindo escolher Ele, se aqui a gente já não está dando prioridade para Ele, se aqui a gente não obedece Ele, irmão, a forma dele nos amar foi dando a vida por nós, e a gente muitas vezes não quer dar a vida por Ele, não quer dar as vontades, os prazeres. Oh, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Escolha o Cordeiro, obedeçam ao Cordeiro, não saiam da casa, é até o fim, irmão. O sair da casa aqui é debaixo da graça de Deus, até a gente ir para o que ele disse em João 15, preparar a morada para nós, lá já tem outra casa preparada para você. Você já parou para pensar nisso, irmão? Como será a nossa casa no céu, né? Como será essa casa que Jesus falou que foi fazer? Como será, irmão? Há uns anos atrás, eu tive um sonho que eu estava num quarto, pensa num quarto aconchegante, irmão, espaçoso, com uma sacada que eu saía e eu não conseguia ver nada, porque só brilhava assim, ó. Mas pensa num quarto, sabe aqueles quartos que você fala, eu não quero sair daqui? E toda vez eu lembro desse lugar, eu falo, Senhor, será que é a minha casa no céu? Mas pensa agora, irmão, como será a nossa morada no céu? Como será lá, irmão? Que glória será, irmão? Isso é crer no amanhã. Não é se você vai ficar rico nessa terra, não é se você vai ser promovido, não é se você vai ganhar milhões, se você vai ter o carro dos sonhos, não, irmão, ainda que ele faça tudo isso, tem gente que ganhou tudo isso e se suicidou, sabia? Tem gente que alcançou dinheiro,
fama. Vários cantores foram encontrados com tiro na cabeça, com carreira de droga, morreram de overdose. Mas a nossa esperança está nos céus, aonde aguardamos o nosso Salvador, que virá nos buscar. Quem escolhe pelo Cordeiro, obedece o Cordeiro, permanece na casa do Cordeiro, pode crer no amanhã. Vamos orar, irmãos. Coloque em pé. Vamos louvar o segundo hino. Amém? Qual que é? Qual que é, Alexandre? O segundo hino. Depois da cruz, irmão. Vigia. Vamos orar, irmão. Tem um fundo musical aí, Luiz? Glória a Deus. Observe aqui, irmãos. Eu quero jogar uma responsabilidade sobre você agora. Qual é essa responsabilidade, pastor? Você vai orar comigo. E vai se comprometer com essas três coisas. Sabe por quê? Isso aqui pode comprometer a sua eternidade. Não se comprometer com isso pode colocar em xeque a sua eternidade. Esta palavra que está sendo pregada aqui hoje, o posso crer no amanhã, é posso crer na eternidade. E só pode crer na eternidade quem primeiro escolhe pelo Cordeiro, em detrimento das outras coisas. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Não é a cruz do pastor, não é a cruz da mulher, não é a cruz do filho, não é a cruz do vizinho. É a sua, a minha, a nossa cruz. Você vai se comprometer em escolher o Cordeiro. E quando as propostas vierem, e um dia talvez você, como Judas, escolheu as coisas, escolheu as moedas, escolheu outra coisa. Peça perdão para Deus hoje. Fala: Senhor, eu falei de Judas, mas eu escolhi também outra coisa, que não foi o Cordeiro. Mas eu ouvi esta palavra e eu quero crer no amanhã. E a partir de hoje, o Senhor me ajude, porque eu vou escolher pelo Senhor todos os dias da minha vida. Eu vou escolher por ti o Cordeiro perfeito, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro, o único Cordeiro, que o sangue tem poder para a Páscoa, para a passagem, para o anjo da morte não entrar. É o Cordeiro Jesus. Eu vou te escolher, Jesus, em detrimento das pessoas, em detrimento dos meus sonhos, em detrimento se a minha família quer ou não. Eu escolho o Senhor, o Cordeiro perfeito. E tem mais, Senhor. Eu faço um propósito de te obedecer, ainda que vá doer, Pai, ainda que vá contra a minha vontade. Obedecer só uma parte, eu entendo que é desobediência. Obedecer só um pouco, eu entendo que é desobediência. Mas eu quero me comprometer, Pai, a te obedecer 100%, Pai. E o terceiro compromisso aqui, irmão, é dizer para o Senhor: Senhor, eu quero permanecer na tua casa.
todos os dias da minha vida. Ore como Davi, irmão. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar em tua casa todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, até Jesus voltar, irmão, e a gente ganhar uma casa celestial. Eu permanecerei na tua presença, Pai. Eu permanecerei. Só a vida, só pode crer no amanhã quem permanece hoje na casa. Quem permanece hoje na casa. Na casa tem todo mundo que você convive. Na casa tem quem você não gosta. Na casa tem quem você não bate, não tem jeito. Mas é dentro que tem que permanecer. Porque também não somos perfeitos. Nos ajude, Senhor. Fazendo isso, quem cumpre esses requisitos, pode crer no amanhã. Nos ajuda, Senhor. Nos dê graça, que essa palavra produza em nós o efeito pela qual foi mandado. O poder crer no amanhã não é sobre essa terra, mas sobre a eternidade. Nos ajude e nos dê graça. Vamos louvar ao Senhor, amém?